Fala galera do segundo colegial, professor Alf de filosofia com vocês. E hoje eu vou dar sequência na matéria que a gente estava tratando. Especificamente, falávamos na aula passada do capítulo 6 da filosofia da linguagem. E hoje nós vamos entrar então no capítulo 7, a filosofia da ciência. Estou aqui num lugar um pouco exótico hoje, gravando essa aula para vocês num espaço mais público e natural. Tá? Então, sem muito ambiente fechado, né? Segurando o celular com a própria mão. Então, se algo ficar mais imprevisível, é só momentâneo, ok? A filosofia da ciência, ela é uma das áreas do campo da filosofia, sabendo que a gente estuda também a política, a moral, ontologia, estética, lógica, né? Todas essas áreas dizem respeito aos campos de investigação da filosofia. Uma delas é o tema da ciência, ou filosofia do conhecimento, né? A gente pode chamar também de epistemologia. Epistemologia significa uma palavra grega que diz respeito ao estudo do conhecimento. Na verdade, o conhecimento ele tem um aspecto fundamental na história da humanidade. Diz respeito, né, à nossa capacidade evolutiva, principalmente de adaptação, sobrevivência, né, e diferenciação em relação às demais espécies. Na verdade, o conhecimento pertence a um momento decisivo da nossa história, quando através do desenvolvimento da nossa racionalidade, da nossa capacidade de explicar e investigar o mundo, o homem passou a ter um poder maior sobre a natureza e a um poder maior como espécie, representando assim um salto evolutivo, né? Assim como cada espécie tem suas propriedades e atributos, a espécie humana tem o conhecimento como uma ferramenta que tornou possível o nosso desenvolvimento. Um filósofo inglês, Francis Bacon, no século XVII, afirmava que o saber é poder, o que significa que o conhecimento ele traz um grande poder do homem sobre a natureza, que possibilitou o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento técnico, científico, assim como o desenvolvimento político e econômico da humanidade. E possibilitou também, né, através de uma série de inovações, a própria transformação profunda do ser humano, até no seu aspecto biológico, né? Então podemos imaginar como que o conhecimento está ligado à nossa história, à nossa possibilidade de existência, né? Caso contrário, talvez o homem nem mesmo existisse, ou não teria conseguido se desenvolver ao longo do tempo, né? Uma vez que fisicamente, biologicamente, o ser humano demonstrava sua fragilidade diante de outras espécies. E foi o conhecimento como instrumento, como ferramenta, né, que possibilitou ao homem o seu grande desenvolvimento, seu grande salto evolutivo. O conhecimento é tratado em várias áreas também, né, da nossa experiência, seja no campo da arte, no campo da religião, né, no campo do cinema, do teatro, da filosofia. Existem várias narrativas acerca da natureza do conhecer. O conhecimento, então, se expressa de diversas interpretações. Nós vamos estudar um pouco dos filósofos ao longo dessa aula, ao longo desse capítulo 7, que a gente deve se prolongar um pouco mais, explicando um pouco o que é o conhecimento para Sócrates, Platão, Aristóteles, os cristãos, René Descartes, David Hume, Francis Bacon, Immanuel Kant. Passaremos pelas diversas teorias que abordam o problema do conhecimento. Antes, eu vou fazer mais uma explanação introdutória ao tema, né, buscando tratar um pouco dos significados gerais, do que representa esse assunto. Tá? É interessante que o ato de conhecer ele é um processo bastante ambíguo, paradoxal. Ao mesmo tempo que representa toda a grandeza do ser humano, toda a sua criatividade, capacidade de explicar o mundo, né, e todo o seu aspecto diferencial em relação à natureza, o conhecimento também tem um aspecto angustiante, sofrível, né, que mostra, de certa forma, como que ao mesmo tempo conhecer significa também, né, sofrer, no sentido de que quem conhece perde um pouco do seu conforto, né, ou da sua estabilidade ou conformação diante do mundo, já que conhecer significa também compreender a verdade ou libertar-se da ignorância. Esse processo é narrado nos mitos de diversa maneira, né? Um mito muito significativo sobre o conhecimento é o mito de Prometeu, na Grécia. Prometeu, como um herói grego, ele vive a experiência de entregar aos homens o fogo do conhecimento.
fogo é uma metáfora que aparece em outros mitos, outras narrativas ao longo da história também, que está associado muito a esse processo de descoberta, né? De criação e de conhecimento. O fogo do conhecimento, roubado por Prometeu, de Zeus, e entregue à humanidade, representa o desenvolvimento da ciência na história da humanidade. Ao mesmo tempo, Zeus descobre, né, o furto de Prometeu e castiga ele, acorrentando ele numa masmorra. Todas as noites, um abutre pica o fígado de Prometeu, que eternamente é punido pelo ato que cometeu. Prometeu em grego significa aquele que descobre antes. Aquele que descobre antes, pela criatividade, pela imaginação, pela curiosidade, né, é aquele que também foi punido pelos deuses. A punição divina dada a Prometeu mostra como que o conhecimento está associado também ao sofrimento, pois aquele que conhece, de alguma forma, passa a viver uma inquietação, né, uma dúvida, uma reflexão também maior sobre o mundo. Aquele que conhece, de alguma maneira, desobedece. Conhecer está associado à curiosidade, à desobediência, à arrogância, à prepotência do próprio ser humano, mas que caracteriza, de certa forma, a sua própria capacidade também, né, inventiva, né, inquieta, de criar, de descobrir. No fundo, os mitos, né, buscam revelar como que o conhecimento é algo ambíguo, né, algo que representa, em parte, a capacidade do ser humano, mas, ao mesmo tempo, toda a dor que isso traz, né, que isso também suscita. O mito de Adão e Eva também tem um significado parecido. Deus teria criado o homem, né, a sua imagem e semelhança, como a maior das suas criações, e posto ele no melhor dos lugares, no paraíso. Porém, lá também Deus colocou a árvore do conhecimento, deu ao homem o livre-arbítrio e disse para ele não desfrutar, né, daquela árvore, não experimentar daquela fruta, a fruta proibida. O fruto proibido é o fruto da árvore do conhecimento. O homem, no entanto, pela curiosidade novamente, pela desobediência, né, pela arrogância e prepotência, buscou experimentar do fruto proibido. Adão e Eva então foram expulsos do paraíso. O homem perdeu o conforto, né, e perdeu a paz que tinha no paraíso. A expulsão do homem do paraíso representa, né, também o sofrimento associado ao processo de conhecimento. Seja o abutre que pica o fígado de Prometeu, seja o homem que agora vaga errante na terra, expulso do paraíso, as duas narrativas têm o mesmo sentido, de mostrar que conhecer é um ato de desobedecer. Conhecer é um ato de curiosidade, de criatividade, de prepotência. Mas, ao mesmo tempo, é um ato que gera sofrimento, inquietação, angústia, dor, dúvida, pois todo aquele que conhece passa a habitar, então, o campo do pensamento, o campo da reflexão. Veja, na filosofia de Aristóteles, né, ele entende que o conhecer é um processo natural do ser humano, que está ligado à sua tentativa de explicar o mundo como um processo de curiosidade, né, e um processo próprio no prazer de conhecer. Conhecer também é um ato de prazer, segundo Aristóteles, né, pois aquele que conhece se compraz, ou seja, tem prazer no objeto conhecido, e isso é parte da nossa própria natureza. Bom, próxima aula explicarei melhor esse assunto, tratando dos filósofos, das teorias, do problema da verdade na filosofia, dos métodos de análise da verdade, e a gente volta a esse assunto. Valeu, galera, beijo do Alf, segunda-feira estamos juntos, falaremos desse tema. Valeu, abraço.